No Brasil, os postos de combustíveis comercializavam a gasolina com cerca de 22% de álcool anidro. Na queima de 1 litro desse combustível, são liberados cerca de 2 quilos de CO2 na atmosfera. O plantio de árvores pode atenuar os efeitos dessa emissão de CO2. A quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% de sua biomassa seca. E para cada 12 gramas de carbono fixados, 44 CO2 são retirados da atmosfera. No Brasil, o plantio de eucalipto é bem difundido, sendo que após 11 anos essa árvore pode ter a massa de 106 quilos, dos quais 29 quilos são água. Uma única árvore de eucaliptos grandes, com as características descritas e capaz de fixar a quantidade de CO2 liberada na queima de volume dessa gasolina mais próximo de... Muito obrigado, meu querido. Olha, essa questão, meus amigos, essa foi a questão que eu mais, assim, levei tempo para fazer do Enem. Não pelo grau de dificuldade, mas porque tem umas contas chatas e muita informação. Então, eu acho que um aluno normal, quando ele vai chegar lá e vai fazer a prova, ele não vai levar 3 minutos para fazer essa questão. Ele vai levar o dobro ou até o triplo disso para poder resolver. Agora, tudo é dado, tudo é dado. Agora, vamos arrumar as ideias para poder fazer a interpretação, como a Ana disse, para poder, com o tempo, a gente vai ficando cada vez melhor. Então, repara bem. Olha o que, é que ele fala para a gente. Ó. Ele quer saber uma única árvore de eucalipto com as características descritas é capaz de fixar a quantidade de CO2 liberada na queima de um volume de gasolina. Ele está lhe perguntando o volume de gasolina que vai fazer tudo isso que Filipão leu. Tudo isso o quê, amigão? Vamos devagar. Ele diz que 1 litro desse combustível libera cerca de 2 litros de CO2. Todas as informações vão estar no texto. Por isso que a questão, em termos assim, do nível, dela ter um grau de dificuldade para você poder buscar informação ou lembrar de alguma coisa, não tem, porque está tudo no texto. Agora, arrumar as ideias e tal, aí que complica a cabeça dos outros. Então, vamos lá. 1 litro, 2 quilos de CO2. Aí ele fala que a quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% da sua biomassa seca. Então, quer dizer que a massa de carbono é 50% da biomassa seca. Aí já vem a primeira dificuldade da galera. Para cada 12 gramas de carbono fixados, 44 de CO2 são retirados da atmosfera. Então, 12 gramas de carbono corresponde a 44 de CO2. Fizemos até uma questão com esse mesmo valor há pouco tempo atrás. Ele diz que uma árvore pode ter uma massa de 106 quilos, dos quais 29 são de água. E aí, ele quer saber quanto de gasolina eu vou fazer com tudo isso. Você fala, meu Deus, para onde é que eu vou? Por onde é que eu começo? Vamos devagar. Primeiro, ele fala para a gente que o carbono, ele corresponde à massa que está seca, a biomassa seca. Seca quer dizer o quê, amigo? Sem água. Sem água. Então, quer dizer que seca quer dizer sem água. Se a árvore ela tem 106 quilos, para eu achar a massa seca, eu tenho que subtrair a massa de água. Então, quer dizer que essa árvore seca, ela tem 77 quilos. Por que não tem carbono? Porque a água é H2O. Então, H2O, amigão, não tem carbono. Por isso que você tem que eliminar a água. Então, dos 106 quilos de árvore, para eu achar a quantidade de carbono, eu tenho que primeiro tirar a água. Então, ela tem 77 quilos. Beleza. Só que a massa de carbono não é 77 quilos, porque a massa de carbono corresponde a 50% dessa massa seca. Ou seja, a massa de carbono não é 77, 77 vale 100%. O carbono é justamente a metade disso. A massa do carbono que você vai ter é a metade de 77, que é 38,5 quilos. Então, quer dizer, eu tenho 106 quilos de árvore, mas 29 são de água. Então, já tiro a água para poder achar a massa seca. A massa seca me dá 77 quilos. Me dando 77 quilos, metade disso é carbono. Então, se a metade é carbono, eu tenho 38,5 quilos de carbono. Só que ele não quer a relação com o carbono, porque a gasolina ela está relacionada com o CO2.
Aí você fala, e agora, meu Deus? Agora é o seguinte, CO2, o que foi que ele me disse? Ele me disse que 12 gramas de carbono corresponde a 44 gramas de CO2. 12 gramas de carbono corresponde a 44 gramas de CO2. E 38,5 quilos não preciso transformar, porque já vou achar a resposta em quilos, e Filipão já falou isso várias vezes também, como vocês também, meus amigos. Se 12 gramas de carbono corresponde a 44, segundo ele, 38,5, vem uma continha chata de fazer, vai dar uma massa de quanto? Fazendo a conta devida, a massa de CO2 é 141,2 quilos. Mas o cara é tão desgraçado que fez essa questão que ele não para por aí. Ele não quer saber o gás carbônico, ele quer saber a gasolina. Mas ele nos deu. Ele disse que a gasolina, 1 litro de gasolina, corresponde a 2 quilos de CO2. Se 1 litro de gasolina corresponde a 2 quilos de CO2, qual vai ser o volume correspondente a 141,2 quilos? Fazendo, agora é dividir por 2, né? Dividindo por 2, você vai achar um volume aproximadamente igual a 71 quilos, que aí quando você vê a resposta, você fica até mais alegre. Aí você fala, peraí, amigo, o cara fez isso? Fez. Então, o que foi que ele fez? Deu um diabo de uma árvore que tinha 106 quilos e que essa árvore tem água, que são 29 quilos. Aí ele diz para você que o carbono que você vai achar é 50% da massa seca. E o que é massa seca, amigo? Nada mais é do que a massa da árvore menos a água, que dá 77 quilos. Mas essa massa seca não é toda de carbono. A quantidade de carbono é 50%, ou seja, a metade. Então, a metade é 38,5. Achei o carbono, mas ele não quer fazer uma relação com o carbono, porque ele quer gasolina, e gasolina é com CO2. Então, vou transformar o diabo do carbono em CO2. E como é que eu transformo? 12 gramas de carbono dá 44 de CO2. 38,5 vai dar quanto de CO2? 141,2. Feito isso, como ele disse que 1 litro de gasolina corresponde a 2 kg de CO2, qual vai ser o volume para 141,2, o que vai dar aproximadamente 71, que seria a nossa letra C.